Olá, eu sou o professor Alan, professor de língua portuguesa, e hoje vamos falar de termos acessórios, oração e vocativo. Então, na aula de hoje, nós veremos termos acessórios, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Então, quando a gente pensa em termos acessórios, a gente vai fazer aqui agora vou dar um exemplo, fazer uma comparação, com a nossa vestimenta. Geralmente, nós temos aí algumas regras, para que a gente conviva em sociedade. Então, estou aqui de blusa, calça, tênis e tudo mais. São roupas que eu preciso utilizar aí no dia a dia para vir ao trabalho e tudo mais. Já, por exemplo, um acessório, como por exemplo um relógio ou um brinco, eu coloco para, no caso, compor aí a minha vestimenta, o meu padrão, o meu estilo. Mas são coisas que eu posso retirar e isso não vai me causar dano algum. Se eu retirar o meu relógio, por exemplo, muitas vezes as pessoas não vão nem perceber, tá? E os termos acessórios, a gente pode comparar com essa situação que eu acabei de mencionar, São termos que não necessariamente eles precisam estar expressos na minha frase, lá na minha oração. Então, quando eu retiro um termo, eu não tenho dano, eu não tenho perda, Claro, eu preciso colocá-los muitas vezes para especificar ou caracterizar algo, tá? Mas se eu retiro eles da oração, aquela ordem tradicional da frase, ela não perde o sentido, eu ainda consigo expressar muitas vezes o que eu quero sem esse termo acessório, tá? Então agora a gente vai falar do adjunto adnominal, tá? Então o adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Então vejam, ele vai determinar ou caracterizar somente o substantivo, tá? Então isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenhem a função adjetiva. Então aqui a gente está falando da função, por exemplo, de um adjetivo na sentença, tá? Então adjetivo é a minha classe gramatical, mas ele desempenha a função, por exemplo, de adjunto adnominal na minha frase, na minha oração. Tá? A gente pode fazer uma comparação como, por exemplo, o substantivo. Muitas vezes o substantivo, a função dele na oração, tá? Substantivo é a classe gramatical, mas a função dele, por exemplo, é de sujeito na oração. Então agora a gente está falando de função, do adjetivo, do artigo na minha sentença. Então vamos lá. Aqui eu tenho dois exemplos. O aluno responsável estuda. Então percebam que eu tenho lá um artigo que se refere ao substantivo aluno, tá? E também aqui responsável, também está se referindo ao aluno, ao substantivo. Então eu tenho aí adjunto adnominal. O mesmo acontece na frase de baixo. As mulheres do Rio de Janeiro, tá? São muito bonitas. Então, se eu perceber, as mulheres são muito bonitas. Esse do Rio de Janeiro, eu estou especificando, de onde essas mulheres são. Mas se eu retiro eles da minha sentença, ainda eu consigo entender ali. Mulheres são muito bonitas. E aí eu estou especificando a região, da qual eu estou falando. A mesma coisa acontece ali. O aluno estuda, se eu tirar o responsável, tá? Então, percebam. Não que ele seja dispensável na oração, tá? Não que ele seja dispensável, mas se eu retirá-lo, eu ainda tenho uma frase que emite aí algum sentido, algum significado. Vamos para o próximo. Então, agora observe os seguintes exemplos. Amor de mãe é eterno, então eu tenho aqui o de mãe como um adjunto adnominal, e o amor à mãe é eterno. Então, eu tenho lá um complemento nominal. Então, eu tenho frases muito parecidas, tá? Então, professor, como que eu vou saber a diferença se aqui não tem quase nenhuma diferença entre amor de mãe é eterno e amor à mãe é eterno? Então, percebam que eu tenho duas funções diferentes. A de adjunto adnominal, que é um termo acessório, e aqui eu tenho um termo lá integrante da minha oração, tá? Então, vamos dar uma olhada na explicação. A melhor forma de afastar a dúvida é a seguinte, através dos sentidos ativo e passivo que carregam. Então, ali, o ativo é o adjunto adnominal. Já o sentido passivo é o do complemento nominal.
Professor, ainda não entendi, não ficou claro, eu acho que eu vou confundir na hora de fazer a classificação. Vamos lá, agora, para explicar isso para vocês. Então ali, o amor de mãe é eterno e o amor à mãe é eterno. Como que a gente vai entender esse sentido passivo, esse sentido ativo, para a gente saber a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Então a gente lembra lá que o complemento nominal, ele é aquele que vem, né, para complementar o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. O adjunto adnominal, ele se refere somente ao substantivo. Mas vamos lá, é adjunto adnominal porque o amor é o amor da mãe, tá? Então o sentido ativo. Já o segundo é complemento nominal porque no caso, amor à mãe, é ela quem recebe o amor. Então eu coloquei uma frase aqui para ficar mais claro para vocês. Então, o amor do filho à mãe. No primeiro caso, eu estou falando do amor da mãe em si. E aqui, no segundo caso, o amor à mãe, ela está recebendo esse amor de alguém. No caso, aqui poderia ser o amor do filho à mãe. Então aqui ela está recebendo esse amor e no caso aqui ela está dando esse amor. Então essa é a diferença. É aí que a gente vai ver o sentido ativo e o sentido passivo. Então o adjunto adnominal sempre ele terá lá o sentido ativo e o complemento nominal o sentido passivo, aquele que recebe, ok? Então vamos ver. O adjunto adnominal refere-se somente a substantivos, isso que eu acabei de falar para vocês, enquanto o complemento nominal a nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Então eu tenho lá, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Então aquele as melhores se refere ao substantivo receitas, as receitas. Então eu consigo colocar um artigo na frente. Então as melhores, meu adjunto adnominal, porque se refere ao substantivo receitas. E aí, eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente ver mais alguns exemplos, caso não tenha ficado claro ainda. Então, o complemento nominal complementa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo e advérbio. Os alunos ficaram gratos ao professor. Então, aqui eu tenho gratos como um adjetivo, tá? E ao professor, ele é meu complemento nominal. Lembram lá que o complemento nominal ele inicia por uma preposição? Então eu tenho a preposição a ali mais o artigo o, então eu tenho professor e eu tenho o sentido passivo, tá? Porque são os alunos que ficaram gratos a quem? Ao professor. E aí a segunda, falavam contrariamente aos nossos ideais, tá? Então alguém, a gente tem ali um sujeito, né, indeterminado, falavam contrariamente aos nossos ideais. E eu tenho contrariamente um advérbio. A minha marca de advérbio aqui é o meu sufixo mente. Então, falavam contrariamente aos nossos ideais. Então, aqui eu também tenho um sentido passivo. Por isso, eu tenho um complemento nominal e não um adjunto adnominal. Vamos para o próximo. Adjunto adnominal. Quando ao substantivo se segue um termo preposicionado, só será complemento nominal se o substantivo for abstrato. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de adjunto adnominal e a gente pode perceber que um relógio, um homem e a plantação não são substantivos abstratos, são substantivos concretos. Então a gente tem adjunto adnominal. Se no caso eu tivesse, por exemplo, a palavra certeza, um substantivo abstrato, aí sim eu poderia ter um complemento nominal. Nesse caso são todos adjuntos. Então, comprei um relógio de prata, adjunto adnominal. Vi um homem com medo e queimaram a plantação de cana. Então eu tenho aqui adjuntos adnominais, beleza? Eu tenho substantivos concretos em todas as frases. Agora a gente vai ver o adjunto adverbial, tá? Então o adjunto adverbial também é um termo acessório, tá? E ele vai trazer a noção de circunstância, tá? Então é acessório, ou seja, aparece apenas para indicar uma circunstância à ação verbal, tá? Então é a função própria do advérbio, das locuções e das expressões adverbiais. Então a gente viu o advérbio é a minha classe gramatical, mas o adjunto adverbial vai ser aí a função que o advérbio pode desempenhar na sentença, beleza? Para trazer uma circunstância. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado para não confundir
esse adjunto adverbial, por exemplo, com um objeto indireto, tá? Lembrando que o objeto indireto, ele vai se relacionar ao verbo transitivo indireto e ele é obrigatório. Já o adjunto adnominal é um termo acessório. E aí, eles vão trazer algumas noções, como lugar, tempo, causa, assunto, meio e entre outras, aquelas funções que a gente sabe que o advérbio pode desempenhar na sentença. Então, vamos lá para os exemplos. A maçã caiu da árvore. Então, a frase a maçã caiu, ela já me traz um sentido completo. Aqui, eu estou especificando, tá? O lugar de onde a maçã caiu. Então, eu tenho um adjunto adverbial que indica lugar. Na segunda, aquela hora, as opiniões eram contraditórias. Então, eu tenho a noção de tempo, aquela hora. Percebam, quando eu desloquei o adjunto lá para o início da sentença, eu separo ele por vírgula. Então, aquela hora, vírgula. As opiniões eram contraditórias. Isso é bastante importante. Chegamos ao colégio pontualmente. Então, a gente sabe lá que o chegar é um verbo transitivo. Desculpe, que o chegar é um verbo intransitivo, então ele não vai precisar de complemento. Chegamos ao colégio pontualmente. Ele está indicando o lugar onde a gente chegou, o colégio e o tempo. O menino morreu de fome. Estou falando da causa, tá? O verbo morrer ali também é um verbo intransitivo, também não precisa. O verbo não exige complemento. Mas aí eu trouxe uma circunstância, eu trouxe a forma como ele morreu, a causa, né? Que é de fome. Ele falou conosco sobre sua mulher. Então, o assunto, ele veio a pé, o meio. E aí a gente tem outros casos que são modo, intensidade, dúvida, companhia e tempo de novo. Ele falou com calma, o modo, a forma como ele falou. Ele é um homem muito bom, fala muito, mas fala muito bem. Intensidade, aqui subiu, aqui era para ter ido lá para baixo. Talvez ele seja escritor. Dúvida, tá vendo? Talvez, não é uma certeza. Então, é adjunto adverbial de dúvida. Queria passear contigo, companhia, e nunca me falaram a respeito, eu estou me referindo a tempo, tá? Então, vamos lá. Adjunto adverbial versus objeto indireto. Então, preciso do carro, eu tenho um objeto indireto, e sair do carro com adjunto adverbial. A gente sempre vai ter que dar uma olhadinha quando bate aquela dúvida na transitividade do verbo. Então, a gente pode recorrer ao dicionário. Se a gente não sabe a transitividade de alguns verbos, a gente dá uma olhadinha no dicionário e sempre tem que analisar o contexto, a ocorrência em que aquele verbo, né, está sendo empregado. Então, ali, preciso, ele vai ser lá um verbo transitivo indireto. Então, ele exige um complemento com preposição. Então, eu tenho lá preciso como verbo transitivo indireto, ele precisa do quê? Tá? Ele precisa do carro. Então, esse do carro ele é essencial aqui, ele não pode faltar. Então, preciso do carro é meu objeto indireto, tá? Objeto indireto. Diferente ali do verbo sair, que é um verbo intransitivo. Então, eu estou especificando, tá? Sair do carro. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial, beleza? Então, muitas vezes confunde-se objeto indireto com adjunto adverbial. O verbo precisar é transitivo indireto, como eu coloquei lá. Então, ele necessita de um complemento verbal e liga-se a ele por meio da preposição de. Aqui, a preposição de mais o fica do. O verbo sair é intransitivo. Verbos intransitivos não precisam de complemento, tá? A ação de sair depende apenas do sujeito. Então, o que lhe segue é uma circunstância de lugar, que é o que o adjunto adverbial vai trazer para a oração, tá? Então, ele vai traduzir sempre a circunstância e o objeto indireto nunca traduz circunstância, tá? Ele é um termo que está ligado diretamente ao verbo. Então, agora, pessoal, passar para vocês as atividades de casa. Então, praticando exercícios 2, páginas 54 a 55, desenvolvendo habilidades, exercícios 1, 3 e 4, páginas 56 a 57, e os exercícios complementares da página, os exercícios 3 ao 6, das páginas 57 e 58. Então, a aula de hoje seria isso e até a próxima aula, pessoal!